Olá, queridos alunos do seminário, sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos abordar Doutrina e Convênios 28. Hiram Page foi um dos primeiros membros da igreja. Ele conheceu o Evangelho e foi batizado no mesmo mês em que a igreja foi organizada. Ele foi escolhido como uma das 8 testemunhas do livro de Mórmon. E ele viu as placas de ouro. Esse mesmo Hiram Page, em 1830, disse ter recebido uma revelação para a igreja através de uma pedra especial. Alguns membros da igreja, inclusive Oliver Cowdery, que era uma das 3 testemunhas, acreditaram nele. Em resposta a esse acontecimento, Joseph Smith orou ao Senhor e recebeu a revelação que está em Doutrina e Convênios 28, a respeito da ordem e da organização da Igreja de Jesus Cristo. Durante esta aula, vamos aprender a distinguir a real revelação do Senhor da imitação do inimigo. Como você consegue distinguir algo que é uma imitação de algo que é real? Vamos fazer um teste? Vou mostrar alguns objetos e você vai dizer se é uma imitação ou se é real. Você pode constatar facilmente que esse telefone não é verdadeiro. Ele é um brinquedo. Ainda que alguém insistisse dizendo que é um telefone de verdade, você saberia apenas utilizando sua visão que se trata de um brinquedo. Essa foi fácil, mas nem sempre é fácil distinguir. Vamos ver se você consegue dizer se essas notas são verdadeiras ou falsas? Nem sempre conseguiremos distinguir o que é uma imitação do que é real apenas com a nossa visão. Às vezes, precisaremos de algumas dicas ou até mesmo da utilização de alguns instrumentos para descobrir o que é verdade. Você é capaz de ver as diferenças entre uma nota e outra? Existem algumas dicas para fazer essa distinção, tal como conferir a marca d'água, checar o fio de segurança, sentir o alto relevo em algumas partes da nota, utilizar luz fluorescente, entre outros. Uma vez que você conhece essas dicas e tem os instrumentos corretos, fica mais fácil distinguir se uma nota é falsa ou verdadeira. No cabeçalho da seção de Doutrina e Convênios 28, lemos o seguinte: revelação dada por intermédio de Joseph Smith, o profeta, a Oliver Cowdery em Fayette, Nova York, em setembro de 1830. Hiram Page, um membro da igreja, possuía uma certa pedra e afirmava estar recebendo revelações por meio dela, a respeito da edificação de Sião e da ordem da igreja. Vários membros haviam sido enganados por essas alegações e até Oliver Cowdery fora erroneamente influenciado por elas. Pouco antes da data marcada para uma conferência, o profeta inquiriu fervorosamente o Senhor sobre o assunto e recebeu esta revelação. Podemos ver que até pessoas boas e fiéis como Hiram Page e Oliver Cowdery podem ser enganadas por Satanás. E vamos à nossa primeira pergunta. Como Satanás tenta enganar os jovens atualmente? Quais as orientações o Senhor nos dá para impedir que sejamos enganados? Vamos assistir agora um pequeno vídeo sobre o episódio com Hiram Page. Hiram Page e revelação. Os santos aprendem como Deus guia sua igreja. Hiram Page era amigo de Joseph Smith e Oliver Cowdery. Ele também foi uma das 8 testemunhas das placas de ouro. Hiram tinha uma pedra, e ele acreditava que Deus estava usando aquela pedra para lhe enviar mensagens ou revelações para a igreja. Oliver e outros santos acreditavam que as revelações de Hiram vinham de Deus. As revelações de Hiram soavam como as Escrituras, mas elas eram diferentes do que a Bíblia ensina. Também eram diferentes do que o Senhor havia dito ao profeta Joseph. Joseph não sabia bem o que fazer. Joseph ficou acordado a maior parte da noite, pedindo ajuda a Deus. Ele se preocupava em fazer a coisa errada e não queria ferir os sentimentos de seu amigo. Joseph queria que as pessoas buscassem revelação para a própria vida. Mas seria confuso se todos tentassem obter revelação para toda a igreja.
Por fim, o Senhor deu a Joseph uma revelação para compartilhar com Oliver. O Senhor disse que somente o profeta pode receber revelação e mandamentos para toda a igreja. Ele disse que Oliver deveria ensinar isso a Hiram. O Senhor queria que Hiram entendesse que ele poderia receber revelação para sua própria vida. Mas a revelação para a igreja viria ao profeta do Senhor. Hiram deu ouvidos a Oliver e se arrependeu. Os santos agora compreendiam melhor como o Senhor guia sua igreja. A revelação recebida em Doutrina e Convênios 28 foi direcionada a Oliver Cowdery. Vamos ver alguns versículos desse capítulo. E eu gostaria que você identificasse algumas dicas que o Senhor dá para que possamos distinguir a revelação real da imitação de Satanás. Eis que te digo, Oliver, que te será concedido ser ouvido pela igreja em todas as coisas que lhes ensinares por meio do Consolador, a respeito das revelações e dos mandamentos que dei. Mas eis que em verdade eu te digo, ninguém será designado para receber mandamentos e revelações nesta igreja, a não ser meu servo Joseph Smith Jr., porque ele as recebe como Moisés. E tu serás obediente às coisas que eu lhe der, tal como a Arão, para declarar fielmente à igreja, com poder e autoridade, os mandamentos e as revelações. E se em toda e qualquer ocasião fores levado pelo Consolador a falar ou a ensinar, por meio de mandamentos à igreja, poderás fazê-lo. Não deverás, porém, escrever por meio de mandamento, mas segundo a sabedoria, e não darás ordens àquele que está acima de ti e à frente da igreja, pois dei a ele as chaves dos mistérios e as revelações que estão seladas, até que lhes designe outro em seu lugar. E agora eis que eu te digo que irás aos lamanitas para pregar-lhes o meu evangelho, e se aceitarem os teus ensinamentos, estabelecerás entre eles a minha igreja, e receberás revelações, mas não as escreverás como mandamentos. E também deverás procurar teu irmão Hiram Page em particular, e dizer-lhe que as coisas que ele escreveu por meio daquela pedra não procedem de mim, e que Satanás o iludiu. Pois eis que essas coisas não lhe foram designadas, e a ninguém desta igreja será designada qualquer coisa contrária aos convênios da igreja. Pois todas as coisas na igreja devem ser feitas em ordem e de comum acordo e pela oração da fé. Algumas verdades que aprendemos com essas escrituras são: o Senhor dará revelação para toda a igreja somente por meio do presidente da igreja. O Senhor não dá revelação às pessoas para orientar alguém que as preside. O Senhor pode nos dar revelação para nosso próprio benefício e nos ajudar em nossos chamados e designações. Satanás pode tentar nos enganar por meio de revelação falsa. O Senhor orienta seus líderes a procurar nos corrigir quando formos enganados. O Elder Renland deu um discurso chamado Uma Estrutura para a Revelação Pessoal, onde nós aprendemos princípios importantes. Vamos ver. Número 1. Recebemos revelação pessoal somente dentro de nossa competência ou âmbito de influência, e não dentro da prerrogativa, direito ou privilégio de outras pessoas. Número 2. A doutrina, os mandamentos e as revelações para a igreja são a prerrogativa do profeta vivo, que os recebe do Senhor Jesus Cristo. Número 3. A revelação pessoal estará em harmonia com os mandamentos de Deus e com os convênios que fizemos com Ele. E número 4. Quando pedimos revelação sobre algo para o qual Deus já deu orientação clara, abrimos espaço para interpretar erroneamente nossos sentimentos e ouvir o que queremos ouvir. Nesse mesmo discurso, ele faz a seguinte analogia: pilotos de avião bem treinados voam dentro da capacidade de sua aeronave e seguem as instruções dos controladores de tráfego aéreo com relação ao uso da pista e ao trajeto de voo. Em termos simples, os pilotos atuam dentro de uma estrutura,
Por mais inteligentes ou talentosos que sejam, os pilotos só conseguem atingir com segurança o enorme potencial de um avião, a fim de que alcance seus objetivos milagrosos, se atuarem dentro dos limites dessa estrutura. De modo semelhante, recebemos revelação pessoal dentro de uma estrutura. Quando atuamos dentro da estrutura, o Espírito Santo pode despertar visão, direção e consolo surpreendentes. Fora dessa estrutura, não importa a nossa inteligência ou talento, podemos ser enganados, podemos falhar e nos machucar. E vamos à nossa segunda pergunta. Em que ocasião você já foi abençoado pelas revelações do profeta ou de algum líder? Vamos fazer um teste? Vejamos alguns exemplos de revelação ou imitação. Vamos ver se você consegue distinguir o que é a real revelação do que não é. O profeta incentiva toda a igreja a frequentar o templo. É uma revelação real ou não? Com certeza sim. Um grupo de membros preocupado com certas coisas ensina ousadamente que Deus quer que a igreja faça mudanças na doutrina ou que altere uma norma sobre uma questão difícil. De acordo com o que a gente aprendeu, isso não é revelação de Deus. Próximo. Um membro acredita que o Senhor lhe revelou o que o bispo deve fazer em sua ala. Novamente, de acordo com o que aprendemos, isso não é possível. Próximo. A mãe de uma moça diz que não se sente bem com uma determinada escolha que a moça está fazendo. Sim, isso pode ser uma revelação de Deus. Finalmente, um jovem adulto, estudante de faculdade, diz que recebeu revelação de que uma moça específica deveria se casar com ele. Com certeza ele não pode receber revelação pela moça, certo? Não há problema em mencionar preocupações ou ideias com aqueles que nos presidam ou com alguém fora de nossa mordomia, mas precisamos reconhecer respeitosamente o direito dessa pessoa à revelação sobre o assunto. Por exemplo, um rapaz pode sentir que o Senhor aprova que ele peça a uma moça que se case com ele, mas a moça tem direito à sua própria revelação e de saber o que é melhor para ela. Ao final, Oliver Cowdery aceitou a revelação e, depois de muita persuasão, Hiram Page renunciou às revelações incorretas. Com isso, os primeiros membros da igreja aprenderam que existe ordem e uma organização na revelação dentro da Igreja de Jesus Cristo. Imagine se todo mundo pudesse receber revelação na sua ala, desde a criança da primária até as moças, rapazes, quórum de élderes, cada um recebesse uma revelação diferente na sua ala. Que bagunça seria! O bispo recebe revelação para a ala, o presidente da estaca para a estaca. Um pai e uma mãe podem receber revelações para sua família e o profeta recebe revelação para toda a igreja. Apesar disso, cada pessoa, de forma individual, pode receber revelação para a sua própria vida. E vamos à nossa terceira e última pergunta. Como você pode enxergar a bondade e misericórdia do Senhor ao revelar verdades para a sua vida? Ao final dessa aula, eu gostaria de testificar sobre a bondade e misericórdia do Senhor ao permitir que tenhamos o Espírito Santo como nossa companhia constante. O Espírito Santo nos ensina a verdade de todas as coisas. O Espírito Santo nos guia, nos inspira e nos ajuda a tomar as melhores decisões em nossa vida. Sou muito grata pelo amor do Pai Celestial em minha vida e por Ele responder às minhas orações. E sei que Ele vai responder às suas também. Deixo essa aula com todo o meu amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Heavenly Father, are you really there? Heavenly Father, are you really there? And do you hear and answer every child's prayer? Some say that heaven is far away. I
I feel it close around me as I pray. Heavenly Father, I remember now something that Jesus told disciples long ago. Suffer the children to come to me. Father, in prayer I'll come now to thee. Pray, he is there. Speak, he is listening. You are his child. His love now surrounds you. He hears your prayer. He loves the children.